E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que já é inscrito, muito obrigado pela parceria. Na aula de hoje vamos tratar sobre primeira lei de Mendel, a parte teórica e um pouquinho dos seus experimentos. Bora para a aula! Galera, beleza? Bora continuar então. Vou colocar aqui um acesso para você, todo o quadro, de forma tranquila, tá? Então vamos lá, é extremamente importante que para você acompanhe essa aula e não gerem dúvidas sobre alguns termos, que você assista essa aula que eu montei, a aula de abertura da nossa playlist de genética, onde tem os conceitos principais abordados no estudo da genética. Nessa aula nós vamos trabalhar o que levou Mendel a formular e a chegar às informações que nós temos hoje, e como que ela serviu de base para análise de muitas outras características de doenças e situações hereditárias, não só doenças, mas situações hereditárias. Então, quem foi Gregor Mendel? Então, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre Mendel. O porquê, quem foi, como que ele escolheu, a forma de estudo, o que ele estava pensando, beleza? Então, Gregor Mendel, ele nasceu em 1822 e faleceu em 1884, e ele foi um padre, um monge agustiniano, que viveu ali numa região da antiga República Tcheca, já ia invertendo os nomes. Então, lá quando ele estava no mosteiro, ele estava iniciando os estudos a respeito da reprodução. E ele começou a ir mais para o lado da botânica, como que era o comportamento da reprodução em vegetais. E aí ele teve uma intimidade muito grande com o seu material de estudo, que foi a sua escolha, que é a famosa ervilha de cheiro, com o nome científico é Pisum sativum. E aí ele teve ali uma ideia, e ele olhou e ele falou, cara, essa daqui vai casar muito bem com o que eu pretendo fazer. Ela possui uma série de características que me interessam, que vai me dar ali um tempo para eu conseguir analisar todas as possibilidades. Então essas características aqui, elas são muito comuns em caírem em provas, em exercícios, da parte teórica da primeira lei de Mendel. Primeiro, fácil cultivo. Então a ervilha de cheiro, ela tinha uma fácil manipulação, ela não exigia tanto trato, para você manter ali uma plantação, você manter as gerações, certo? A análise, as observações. Então ela era de fácil cultivo. Segundo, ela possuía características ali bem visíveis. Então as características que Mendel escolheu a respeito da ervilha de cheiro, ela era muito bem de fácil identificação. Ele olhava, ele via que a semente ela apresentava a cor amarela ou a cor verde. Então isso significava análises contrastantes dessas características. Isso era fácil, não tinham dúvida, não tinham meio termos. Terceiro, ela apresentava um ciclo de vida curto. Então, desde que ele montava o primeiro cruzamento com aquela primeira geração, ele chegava a várias outras gerações num intervalo pequeno de tempo. Então ele conseguia analisar várias gerações e aí nisso anotar os seus dados e montar fazer seus dados estatísticos. Então isso aí era muito importante. E essas duas características eu vou explicar numa tacada só. A autopolinização e a polinização artificial. Autopolinização. O botão da ervilha de cheiro, ele era um botão fechado, ele possui tipo uma pétala modificada na qual ele protege, ele isola a estrutura feminina e masculina da parte externa. Então é um tipo de flor que favorece a autopolinização, tem dificuldades para que a polinização aconteça de forma externa, Então ela prevalece a autopolinização. Toda vez que ele precisava manipular aquela planta com um outro exemplar, ele abria aquele botão, ele retirava a parte masculina, tirava ali toda aquela parte que produzia grão de pólen da flor, e aí ele vinha com um pincel e fazia a polinização artificial. Então, com isso, ele tinha um controle em cima daqueles indivíduos que ele estava usando para o cruzamento, e ele tinha certeza que não tinha indivíduos que poderiam alterar os seus dados ao longo desse estudo, certo? Então essas foram as principais características que ele explorou em cima da ervilha de cheiro para ele poder montar o seu estudo. E aí, visando a plantinha, a ervilha de cheiro, ele primeiro analisou ali um total de 34 variedades da ervilha de cheiro.
E aí, das variedades, ele fechou em 7 características. Então, 7 delas ficaram muito bem aparentes e ideais para ele montar os seus experimentos. Então, eram características que estavam relacionadas à semente, à vagem, à flor e à altura. Eu vou colocar uma imagem rápida aqui, uma tabelinha, aonde nós temos, né, a forma da semente, ou a forma lisa ou rugosa, a cor da semente amarela ou verde, a cor da casca da semente cinza ou branca, forma da vagem inflada ou comprimida, a cor da vagem verde ou amarela, a posição da flor axilar, meio na lateral, terminal no ápice, e a altura da planta, ela poderia ser alta ou anã. A partir da análise dessas características, ele fazia uma por vez. Então, quando ele queria enxergar, né, a cor da semente, ele separava os cruzamentos, esquecia as outras características, montava ali as gerações e olhava a cor da semente, para não ter nenhum problema, né, de confusão de dados, mistura de dados, coisas que pudessem gerar qualquer alteração em seus resultados. E isso foi muito importante para que ele pudesse chegar na informação que ele chegou. Tá? Então, e aí, a partir da análise dessas características que eram contrastantes, ele começou a perceber, através dos experimentos, quais eram de traço dominante e quais eram de traço recessivo. Qual era aquela que apresentava uma maior expressividade, ofuscando a outra que seria esse traço recessivo. E com isso ele ia montando seus resultados. Tá? Para a montagem do seu experimento, ele destacou algumas gerações. Para ele chegou à conclusão que a primeira geração, aquela que deveriam ter os indivíduos puros, indivíduos que apresentavam características puras, somente com traços dominantes e outras somente com traços recessivos, ele chamava de geração parental. Hoje sabemos que a geração pura é a geração homozigota, que pode ser dominante ou recessiva. A geração filial, que ele chamou filial 1, aquela que vinha direto da parental, e a filial 2, que vinha do autocruzamento da F1, ele chamou de gerações híbridas. Por quê? Porque ali eram frutos de misturas. E assim, eu coloquei aqui, né, um exemplo de cruzamento. Aqui eu estou adotando a cor da semente, e aí ele sabia que a cor da semente podia ser amarela ou verde. E através dos experimentos ele verificou que a amarela representava o traço dominante e a verde representava o traço recessivo. Como que ele percebeu isso? Então ele certificou que a geração P, ela iria ser composta por plantas que produziam apenas sementes semelhantes àquelas que eram iguais a elas. Então ele fazia gerações e gerações de cruzamento de autopolinização até ele se certificar que aquele exemplar era puro para aquela característica. E aí ele pegou um indivíduo amarelo puro e cruzou com um indivíduo amarelo, ou um indivíduo verde recessivo, desculpa. Tá? E aí ele percebeu que a primeira descendência vindo daquele cruzamento, que ele chamou de geração F1, tá? Essa descendência ela era 100% amarela. 100% dos indivíduos nasceram da cor amarela. Só que aí ele pensou, ele veio de um cruzamento onde tinha um verde. Esse verde está lá, ele só não está sendo expresso, ele meio que foi ofuscado, certo? Então ele chamou o caráter que permanecia de caráter dominante, traço dominante, e aquele que ficou ofuscado, digamos assim, ele chamou de traço recessivo. E a lei, a primeira lei de Mendel, ela trata justamente de um outro nome que eu vou falar aqui agora, que é chamado de pureza dos gametas. Por quê? Porque quando o indivíduo ele vai formar os seus gametas, ele manda apenas uma parte do seu material genético, porque Mendel já tinha desconfiado naquela época que a nossa formação ela tinha metade da informação do pai e metade da informação da mãe. Então, quando esses amarelos puros mandaram ali os seus gametas, né, mandaram o seu fator, ele mandou um Vzão, representado por uma letra maiúscula, um traço dominante, um fator dominante. E o verde mandou um traço recessivo. Esse traço recessivo com um traço dominante formou ali 100% dos indivíduos híbridos da geração F1, que a gente sabe hoje que são indivíduos heterozigotos.
Então esses indivíduos que nasceram na F1, eles apresentavam o fator dominante e o fator recessivo. Só que o recessivo, ele estava ali meio que oprimido, e o fator dominante, o traço dominante, se expressou. 100% delas, então, amarelas. Aí o que ele fez? Ele pegou e fez um autocruzamento. Ele deixou que esses indivíduos híbridos fizessem a autopolinização. Então ele pegou um indivíduo que tinha essa mescla de fatores, híbrido amarelo, cruzou com outro híbrido amarelo. E aí chegou na geração F2. Na geração F2, ele percebeu que toda vez que ele fazia esse cruzamento, sempre nasciam uma mesma proporção. Então, os descendentes que estavam nascendo na geração F2, eles sempre faziam assim, 3 indivíduos amarelos para 1 verde. Então, de um total de 4 indivíduos que nasciam, 3 deles apresentavam a semente amarela e 1 a semente verde. Então ele viu que esse traço recessivo, que sumia na geração F1, ele voltava a aparecer na geração F2, certo? E aí ele repetiu, aumentou o quantitativo, analisou, né, essas variáveis para ver o que tinha, e isso ele foi fazendo para cada uma das 7 características, e ele percebeu que sempre mantinha essa proporção de 3 indivíduos para 1. Para facilitar o nosso cálculo de entendimento, eu montei aqui nesse cantinho, né, uma tabela de Punnett. A tabela de Punnett, ela é usada para facilitar a montagem do cruzamento, aonde você coloca os gametas de cada um dos indivíduos, ou seja, os fatores para Mendel, porque Mendel não sabia o que era gene, ele não sabia o que era gene alelo, ele não sabia que o puro era homozigoto, que o híbrido era heterozigoto. Nós estamos colocando agora os pensamentos atuais, tá? Então, ó, nessa linha aqui, ó, nessa coluna, desculpa, ó, nessa coluna, eu estou colocando os gametas desse cara. Nessa linha, eu coloquei os gametas. E aí você une um com o outro. Então, ó, o Vzão com esse Vzão deu Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. Coloca um maiúsculo na frente. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então percebam que gerou 4 possibilidades. 3 possibilidades com Vzão e apenas uma possibilidade com Vzinho, Vzinho, certo? Então ele totalizou que das 4, 100%. Então cada uma das possibilidades, 25%, certo? Então ele viu que ele estava enxergando que a cada 4 nascimentos, 3 eram amarelas, 1 verde. E isso nós chamamos hoje de proporção fenotípica. O fenótipo é aquilo que eu vejo da expressão do gene, da expressão dos fatores para Mendel. Então a proporção fenotípica para a primeira lei de Mendel é 3 para 1, certo? Só que aí a gente está colocando as letras, nós estamos colocando os alelos. Então a gente também pode mandar montar a proporção genotípica aqui. E genótipo é a disposição das letras. Eu sei que o Vzão já representa amarelo, mas eu tenho um amarelo homozigoto puro, certo? Tá aqui, ó, um homozigoto dominante. Eu vou ter 2 indivíduos heterozigotos amarelos e um indivíduo verde, homozigoto recessivo. Então a proporção genotípica vai ficar 1 para 2 para 1, certo? Então não confundir o que é proporção fenotípica e proporção genotípica. E essa base de estudo, ela se enquadra para diversas situações relacionadas à primeira lei de Mendel. Então o exercício ele pode focar em cima da análise de cálculos ou ele pode focar em cima de uma análise mais teórica. Tranquilos? Viram como é fácil? Bom, a ideia aqui era expor, né, de forma bem simples a ideia da primeira lei de Mendel. Se você ficou com alguma dúvida, algum questionamento, volta, assiste de novo. Se continuou com essa dúvida, coloca aqui nos comentários. Sugestões de vídeos, coloca aqui nos comentários também. Eu vou ter um prazer de estar analisando e estar vendo aqui para tentar resolver o seu problema. Beleza? Então se você curtiu o vídeo, dê aquele like, se inscreva, ative o sininho das notificações. Vamos fazer chegar esse material a mais gente. Tá? Muitas pessoas não têm como ter acesso a um conteúdo de forma gratuita, de forma paga. Então o de gratuito vai ajudar, certo? Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho aqui meu Instagram, tenho meu Face,
coloco sugestões de ideias, resumos, mapas mentais. Então lá tem um materialzinho bacana por semana para vocês também, beleza? Então, de coração, muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e fui!